Com o agravamento das doenças que são transmitidas por insetos, como é o caso do mosquito Aedes aegypti, que nos propaga a dengue, a zika e também a chikungunya, tem crescido a pesquisas em novos inseticidas. E a palavra de ordem é o bioinseticida. Hoje, para falar um pouco com a gente sobre o que é o bioinseticida e suas aplicações, o Cidadania recebe a pesquisadora da Embrapa, Rose Monerrat. Muito bem-vindo ao programa Cidadania. Exatamente, o que é um bioinseticida? É o que é feito a partir das plantas ou é mais complexo do que isso? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite e a oportunidade de estar participando no programa. Um bioinseticida, ele é um produto à base de organismos vivos que combatem outros organismos vivos. E quando a senhora está trabalhando com organismos vivos, que tipo de segurança há que esse organismo vivo não poderá trazer determinadas consequências a seus usuários, à população em geral? Bom, então vamos começar contando um pouco da história, como é que chegamos a um bioinseticida. Então, da mesma forma que nós temos doenças, os insetos também têm doenças. Então, nós temos um grupo na Embrapa que trabalha pesquisando as doenças dos insetos. Então, quando a gente identifica um agente que causa uma doença no inseto, a gente começa a trabalhar com esse agente para, baseado nisso, desenvolver um produto. Então, há muitos anos atrás foi identificada uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, raça israelensis, que mata a larva do Aedes aegypti. Essa bactéria, ela só é tóxica para larvas do Aedes aegypti e mais alguns outros insetos. E ela é encontrada normalmente na natureza? Ela é encontrada na natureza em diversos locais do mundo. A primeira, inclusive, foi isolada a partir de solo em Israel, mas a gente aqui no Brasil também isola raças dessa bactéria brasileiras. E a pesquisa em São Paulo é que essa bactéria poderia ser obtida a partir de resíduos da produção do biodiesel, não é isso? Também pode. Essa bactéria é encontrada em diversos locais, diversos locais. Então é muito difícil a gente precisar, olha, se você pegar um solo X, você vai encontrar. Não existe essa relação, a gente pode encontrar em qualquer lugar. Então, a partir desse conhecimento, nós na Embrapa montamos um banco de raças dessa bactéria. Então, a gente tem uma coleção hoje lá com 2.600 bactérias que são candidatas a matar insetos. Normalmente, essa bactéria mata insetos imaturos, ou seja, quando eles estão no período de larva. Então, ele mata a larva do Aedes aegypti, existem outras bactérias um pouco semelhantes a essa, que matam larvas de lagartas, por exemplo, né, que são pragas agrícolas, e assim por diante. Então, essa é uma bactéria que age mais no período imaturo do inseto. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia vem fazendo um trabalho também na busca de um inseticida, mas a partir de uma planta conhecida como pimenta de macaco. Isso também seria um bioinseticida ou já seria um outro tipo, uma vez que a origem dele já é uma planta e não a... Ele também é considerado um inseticida biológico, mas de uma outra origem, né? Mais de uma origem de planta. O que nós fazemos é mais organismo contra organismo. Esse já seria uma substância oriunda de uma planta, um pouco diferente. Essa busca em diversas frentes, aqui na Embrapa, no INPA, em outro centro de pesquisa, por novos inseticidas, é uma demonstração que os vetores das doenças, no caso o mosquito Aedes aegypti, mas de outras doenças, estão adquirindo resistência aos inseticidas que estão aí sendo utilizados até hoje? Olha, na verdade, o que os pesquisadores fazem e as instituições de pesquisa fazem também é desenvolver ferramentas para o manejo da praga. Então, a gente costuma dizer que dificilmente você vai ter uma só solução para um determinado problema. Então, a gente precisa ter disponível um arcabouço de ferramentas para poder combater uma determinada praga, que é o que a gente chama de manejo integrado da praga. Dentro do manejo integrado da praga, existem várias ações. O homem, inclusive, pode ser uma das ferramentas de manejo da praga. E quanto mais produtos disponíveis a gente tiver, melhor.
porque isso já é conhecido pela literatura, pelos fatos, que determinados insetos podem sim se tornar resistentes a alguns produtos. Então, hoje nós já temos casos registrados de Aedes que são resistentes a alguns produtos químicos. Então, quanto mais ferramentas, mais produtos disponíveis nós tivermos, melhor será o controle dessa praga. Mas essas ferramentas, esses produtos, eles podem estar sendo aplicados assim simultaneamente, ou seria interessante hierarquizar a sua aplicação na medida de estar se guardando produtos mais fortes para serem utilizados numa situação em que o vetor, o mosquito, já tenha adquirido resistência àquele outro produto? Bom, normalmente quando se detecta que um determinado inseto está resistente a um produto, esse produto não deve ser utilizado, aí você entra com outro produto. Tudo é caso de você estudar a compatibilidade. Existem produtos que são totalmente compatíveis. Então, você pode usar um produto para controlar a larva, outro para controlar o adulto, alguns em determinadas situações, outros em outras. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí de uma área que esteja com muito problema de adultos, que tenha muitos casos de dengue. Pode ser usado um produto químico para matar os adultos, pode ser usado um larvicida biológico em algumas situações, ou um larvicida químico para combater a larva, que normalmente está num lugar onde o adulticida não vai resolver o problema. Então, tudo isso é estratégia de manejo. E esse produto, esse bioinseticida que a Embrapa acaba de desenvolver, ele vai chegar à dona de casa ou ele é um produto para as grandes políticas de combate e prevenção ao mosquito? Ele pode ser feito das duas formas. Ele pode ser usado em grandes campanhas e pode ser usado também pela dona de casa. Desde o ano passado, a Anvisa alterou a monografia de registro desses produtos e esse tipo de produto, desde que se façam testes específicos, pode ser vendido diretamente ao consumidor e aplicado, então, pela sociedade, pelas próprias pessoas. E também pode ser usado em grandes ambientes. Então, isso tudo já está previsto. Por se tratar de uma bactéria que mata a larva do mosquito e que é totalmente inofensivo para a saúde das pessoas, para o meio ambiente, para os outros animais, não há uma grande preocupação, desde que, lógico, se tomem os cuidados para o registro do produto, que a população manuseie esse produto. Não tem Já problema. existe assim uma ideia de quando que esse bioinseticida estará à disposição da população? Sim, a Embrapa está desenvolvendo, na verdade, o segundo produto para a Aedes, né? Desde que nós começamos a trabalhar. Então, em 2001, através de uma parceria, foi firmada uma parceria da Embrapa com uma empresa aqui do Distrito Federal, que resultou num produto que foi registrado em 2005. Desde então, esse produto está disponível, registrado e disponível na empresa para ser utilizado em campanhas de saúde pública. Em 2014, nós fizemos uma nova parceria com uma outra empresa e desenvolvemos um segundo produto que está em fase de registro. Então, nós acreditamos que em mais ou menos 2 meses e meio, esse novo produto já esteja registrado e disponível para a população comprar. E como é que é avaliado assim o risco da aplicação dele de forma doméstica? Existem testes residenciais antes de chegar ao mercado? Sim, para você ter um produto comercializado, ele tem que estar registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem um guia, uma série de protocolos, né? Então, antes de você submeter o produto a registro, você faz todos esses testes, que são em diferentes laboratórios, e depois você monta um dossiê que é analisado pela Anvisa, e baseado nessas informações, a Anvisa te dá o registro desse produto. E com esses testes estão assegurados que o produto é seguro, é inofensivo, tem lá todas as recomendações de uso. Eu pergunto isso porque na história das campanhas de prevenção do Brasil, quer dizer, num passado não muito longínquo, se usava o DDT, né, para matar mosquito da malária também,
e posteriormente se descobriu que ele era altamente nocivo ao ser humano, né? Naquela época não se tinham os guias que tem hoje, né? Hoje, lógico, com o processo de amadurecimento de todos, né, do corpo técnico, com novos trabalhos que foram sendo publicados, com novos testes que foram estabelecidos, o risco desse tipo de coisa acontecer é muito menor, né? Então, assim, a gente sempre fala, usem produtos que estejam registrados, porque isso dá uma garantia de que esse produto passou já por diversos testes e que são produtos seguros. A senhora falou em manejo. Existe algum trabalho, existe esse alvo também de se trabalhar com um incentivo ao desenvolvimento de predadores dos vetores? No caso do mosquito, por exemplo, a gente sabe que a libélula, ela se alimenta também da larva do mosquito. Existem, assim, a Embrapa trabalha com esse tipo de disseminação de predadores, pesquisa nesse campo? Para o Aedes, nós ainda não temos nenhum trabalho, mas para outras pragas, nós temos um grupo que trabalha fortemente em controle biológico, que trabalha com predadores e também com parasitoides, que são insetos que combatem as pragas. E há alguma perspectiva, assim, em termos para o Aedes? Olha, por enquanto... Uma fábrica de libélulas? Por enquanto, nós não temos nada previsto, mas pode ser uma possibilidade. Tá. Doutora, a gente sabe que o Brasil, quando se fala em defensivos agrícolas, em inseticidas, quando se junta tudo isso, ele é o campeão de consumo desses produtos, né? Eu estava fazendo uma pesquisa, em termos de inseticida doméstico, da latinha de spray, são 60 milhões de latinhas por ano. Qual é o risco desse uso, assim, que à primeira vista parece ser descontrolado, sem nenhuma orientação, tanto para a população que consome esses alimentos, quanto também para quem vive numa residência que é borrifada excessivamente com inseticida? Bom, o grande problema é que, dependendo do produto, a gente acaba selecionando populações de insetos resistentes. E isso acarreta que uma hora você pode ter um inseto que você tenha muita dificuldade para controlar. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, e esse é um panorama que nós gostaríamos muito de modificar... Isso já acontece com a barata, não? Sim, algumas populações de baratas são difíceis de serem dizimadas exatamente por causa do problema da resistência. E acontece com o mosquito também. Às vezes a gente coloca aquele produto na parede, aquele repelente elétrico, e a gente vê que não está funcionando tão bem, né? Então isso significa que aquela população ali está resistente. Mas ao mesmo tempo que existe esse problema, por outro lado, abre uma grande oportunidade para que novas pesquisas e novos produtos sejam desenvolvidos. Então nós na Embrapa nós temos hoje um portfólio de controle biológico, onde nós tentamos agregar projetos em todas as Embrapas do Brasil para o desenvolvimento de novos produtos biológicos que sejam uma alternativa mais, vamos dizer, efetiva e amigável com o meio ambiente. Então, ferramentas existem e estão sendo disponibilizadas. E eu acho que a conscientização da população para todos esses problemas de resistência de insetos, de uso excessivo de inseticidas, isso está ajudando muito essa conscientização a que nós possamos ter mais verba e novas pessoas, novas instituições também, para buscar novos produtos para combater essas pragas. Qual seria assim, um comportamento ideal, por exemplo, de uma família domiciliar no uso de inseticida? Que comportamento ela deve ter? Olha, falando especificamente do Aedes, uma coisa muito importante nas famílias é que elas se conscientizem que os mosquitos estão dentro da nossa casa e que eles são insetos que estão ali, se adaptaram muito bem a viver perto da gente e tem algumas coisas que, alguns hábitos que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, o Aedes prefere picar durante o dia. Só que à noite, quando você está na sua casa e acende a luz... Para ele é dia. Para ele é dia. Então, algumas coisas que a gente precisa observar no nosso dia a dia para ajudar a combater o inseto. Por exemplo,
Ou seja, deixar a luz apagada, economiza na conta de energia e previne do Aedes. Bom, mas se ela estiver por ali e sentir o nosso cheiro, ela pode acabar vindo nos picar também. Então, uma coisa que a gente tem falado muito, a inspeção da residência, da propriedade, tem que ser uma coisa que tem que estar incorporada na nossa rotina. É meio até estranho a gente falar isso, mas do mesmo jeito que a gente acorda, escova o dente, toma café, limpa a nossa casa, uma vez por semana a gente deve fazer uma inspeção. Por quê? Porque qualquer lugar que junte água pode virar um criadouro. Nós já encontramos, para o senhor ter uma ideia, larva em casca de amendoim. Eu conheci a tampinha de refrigerante, de cerveja, a gente já copinho de café, que é um grande foco, né? A gente já encontrou em casca de amendoim. E essa quantidade enorme, cidades como Brasília, cheias de piscina, acabam sendo um maná de foco? Quando a piscina está tratada corretamente, com a quantidade de cloro certo, o pH certo, ela não é criadora de Aedes. Então, se uma pessoa tem uma piscina em casa e está com larva de Aedes dentro da piscina, pode chamar o seu piscineiro e chamar a atenção dele, porque provavelmente ele não está colocando a quantidade de cloro suficiente para limpar aquela piscina. E aí o risco não é só você ter Aedes, você pode ter micro-organismos ali dentro, essa coisa toda. Mas a gente encontra, por exemplo, pegando novamente o exemplo de Brasília, mas que é comum em todo o país, as chamadas lagoas de sedimentação, para onde correm as águas pluviais, ficam ali empoçadas até que o solo absorva e basta uma semana para que o mosquito deposite os ovos e vire mosquito adulto, não? É um pouquinho mais do que isso, mas o problema é esses lugares que empoçam a água, depois secam e depois recebem água novamente, o ovo ele pode ficar ali. Nós, para o senhor ter uma ideia, nós temos uma criação de Aedes na Embrapa, porque nós estudamos isso, precisamos ter esses insetos, e a gente tem ali ovos que a gente pode guardar viáveis secos por até 400 dias. Mais de um ano. Mais de um ano. Então, é muito importante, por exemplo, a gente vê às vezes nas casas aqueles bebedouros de cachorro, né? A pessoa não só jogar água fora e trocar, mas passar uma bucha dentro para limpar, porque limpando você vai matar o ovo. Então, voltando a falar sobre a casa da pessoa, nós encontramos em alguns locais que nós visitamos telhas quebradas em casa. Então, na laje da casa, como a telha quebrou, acumulou água na laje. Aquele pouquinho de água que ficou ali foi suficiente para a larva do mosquito se desenvolver. Então, é muito importante que as pessoas, uma vez por semana, façam uma inspeção na casa e tentem verificar se não está tendo criadouro de larvas dentro da sua casa. Voltando ao caso do bioinseticida da Embrapa, que a senhora falou que ele se aplica sobre a larva, isso significa dizer que ele deve ser aplicado nas águas, nos vasos, nos potes, ou ele é borrifado em geral na residência? Ele deve ser aplicado diretamente nas larvas, no criadouro das larvas, né? Então, assim, o que nós recomendamos não é que as pessoas saiam aplicando o produto indiscriminadamente, mas que elas eliminem aqueles focos que possam ser eliminados. Por exemplo, se no seu quintal tem um pneu ou tem um balde cheio de água, para que você vai aplicar produto? Limpe o pneu, seque o pneu, cubra o pneu, pegue o balde, jogue a água fora. Caixa d'água, que as pessoas sempre nos perguntam. Caixa d'água não precisa ser tratada, caixa d'água tem que ser tampada. E em se tampando a caixa d'água, além de você não ter o problema do mosquito fazer postura e se desenvolver ali, preserva a qualidade da água. Exatamente, vai ter uma água mais limpa, uma água muito melhor para ser consumida e é um trabalho fácil de fazer. Agora, existem certos locais que é difícil você monitorar, por exemplo. Nós visitamos uma outra visita que nós fizemos, fomos numa casa que tinha um lavabo, um banheiro quase que não era utilizado. E aquele vaso sanitário, a tampa dele tinha aquela pontinha quando você coloca o dedo para levantar. Que permitia a entrada e saída dos mosquitos. Exatamente. Então, quando nós levantamos a tampa do vaso, estava cheio de larvas de mosquito ali.
Então ali, se é um lugar que não se usa muito, pode ser aplicado o produto. Outro local, uma fonte. Várias casas aqui em Brasília têm fontes, então pode aplicar o produto numa fonte também. Nas bromélias, muitas casas têm bromélia, então pode ser aplicado também na bromélia. Um outro exemplo, aquário. Muitas pessoas acham que os peixes, qualquer peixe come larva de Aedes. Isso não é verdade. Existem peixes que comem, outros que não comem. Então, se você tem um aquário na sua casa e ali não tem peixes que comem as larvas, aplique o produto no aquário. Ou compre os peixinhos que... Também. Em relação à pesquisa, o Brasil está em que estágio no cenário internacional? Nós somos muito dependentes ainda dos produtos desenvolvidos lá fora, ou já dá para falar que existe uma autonomia científica no desenvolvimento desses bioinseticidas? Em termos de autonomia científica, nós temos sim, porque nós temos grupos muito bons trabalhando com desenvolvimento de produtos. Mas em termos de escala, nós ainda somos dependentes. Então, por exemplo, esse produto que nós acabamos de desenvolver agora, ainda não existe uma previsão de escala para se atender a muitos locais. Isso vai depender muito de como ficar o mercado. Em termos de tecnologia, nós temos muita tecnologia, mas em termos de produção a gente ainda é bastante carente. Então, esse produto que nós desenvolvemos agora, sempre a Embrapa desenvolve em parceria, né, com alguma instituição, porque nós não temos por objetivo produzir, mas sim gerar tecnologia. Então, essa empresa, nossa parceira, ela deve estar começando a produzir isso daqui a uns 2 meses, numa escala média, e dependendo da demanda, ela pode aumentar então essa quantidade de produto para disponibilizar. Se algum consumidor ou algum empresário tiver outros interesses, desejo de mais informações, existe um contato especial na Embrapa? Sim, nós temos um serviço de atendimento ao cidadão, ao cliente, né? Sempre respondemos muito rápido a todas as solicitações por e-mail. A senhora saberia no... saque@embrapa.br e também essas tecnologias que nós desenvolvemos, nós podemos também licenciar a outras empresas. Então, também pode ser negociado. Então fica aí o nosso recado, o recado da Embrapa, aos empresários que quiserem investir num setor que mercado consumidor com certeza tem muito, né? Eu agradeço a sua presença aqui no programa Cidadania. Essa foi a pesquisadora da Embrapa, Rose Monerrat, ela que vem desenvolvendo, faz parte de uma equipe que desenvolve um bioinseticida para o combate ao Aedes aegypti. Se você quiser comentar essa entrevista, telefone para nós o número 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. Ou então entre na nossa página web, senado.leg.br/tv. Até uma próxima entrevista.